Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ káalẹ́ o. Boa noite a todos. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. Boa noite a todos. Aonde você estiver, que você está ouvindo a gente. Mo wá ń kí gbogbo ẹ̀yin bàbá lórìṣà àtẹ̀yin ìyá lórìṣà ní orílẹ̀-èdè Brazil. Boa noite a todos os pais, mães santos do Brasil inteiro. Mo tún wá ń kí gbogbo ẹ̀yin ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ pátá ní orílẹ̀-èdè Brazil. Boa noite, tudo filho de Egbé, tudo as pessoas de Egbé no Brasil. Mo kí gbogbo wa pé a kú àbọ̀ sí orí ètò yín ètò wa. Bem-vindo a esse programa que você está ouvindo, vocês estão assistindo agora. Àṣírí ìjìnlẹ̀ nípa ẹgbẹ́ Emèrè. O segredo sobre Egbé Emèrè. Episode 35 la wà lọ́wọ́ báyìí. A gente está falando sobre 30, episódio 35 agora. Temos 35. Episode 35. Tema 35. Orúkọ tèmi ni Ọba Àṣàgbèmí Tèmi Adára Àríwájòyè Ọba Àṣà Àgbáyé Ọba Ẹgbẹ́ Àgbáyé. Meu nome é Ààrẹ Ọba Ọmọlúlú Mike Akínmúlẹ̀rọ. Eu sou ààrẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ìṣẹ̀ṣe Alárágbó do Brasil. Ààrẹ ọba ẹgbẹ́ ìṣẹ̀ṣe Alárágbó do Brasil. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share program yìí fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. A gente quer que você compartilhar esse vídeo. Onde você estiver, compartilhar esse vídeo. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́ ń wò wá báyìí ẹ bá wa share program. Você que está vendo a gente agora, a gente quer que você compartilhar esse vídeo. Ẹ share sórí àwọn group yín, ẹ share sí page, ẹ share sí wall yín. Pode compartilhar no seu grupo, na sua página, aonde grupo que você tiver. Pode você tem, só você coloque, a gente quer que você compartilhar no seu grupo. Nítorí ètò tòní ètò tó ṣe pàtàkì gan ni fún gbogbo wa. Porque nossa tema hoje vai ser tema muito bom, que cada vai aprender alguma coisa. So, ìdí nìyí tá a fi ní pé kẹ́ bá wa share program tòní. Por isso que a gente está falando, por isso a gente está te mandando para compartilhar. Gbogbo èèyàn pápátá ló yẹ kó jẹ àǹfààní program tòní. É bom que todo mundo ouvir, escutar, sabe, acelerar, que é alimento, você que você ouviu, que você ouvir você assimilar o que a gente está falando hoje. Amor. A gente está vendo daqui a pouco. Eduardo Martins, boa noite. Boa noite, Eduardo Martins. Como você está, meu irmão? Meu irmão é Messi. Boa noite, como você está, meu irmão? Tá tudo bem aí?
Maurício Cabral está entrando agora. Messi, nós estamos bem também, viu? Estamos bem, meu irmão. Mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ padà. Bem-vindo. Tọ́pìkì wa ti òní. O que nosso tema hoje? A gente vai falar sobre o que hoje? Òun ni báwo ni a ṣe lè initiate sí ẹgbẹ́. Como que a gente inicia ẹgbẹ́ que a gente vai falar hoje? Tàbí báwo ni a ṣe lè connect mọ́ ẹgbẹ́ wa. Como que você vai ter conexão junto com o seu ẹgbẹ́? Nítorí pé ìṣòro yìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní. Porque essa dificuldade que todo mundo está enfrentando, essa dificuldade. Lákọ̀ọ́kọ́ gbogbo ènìyàn pápátá ló jẹ́ ẹlẹgbẹ́ ọmọ. Todo mundo, tudo que nasce na terra, que tem ẹgbẹ́. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ onílúkúlùkù ló yàtọ̀ síra wọn. Mas ẹgbẹ́ de cada é diferente de ou outro. Nítorí pé a ní over 3,000 different groups of ẹgbẹ́. Porque a gente tem mais 3.000 diferentes de tipo de ẹgbẹ́, 3.000. So nínú over 3,000 different groups yìí a pín sí department mẹ́ta. Esses 3.000, então nós colocamos de 3 grupos que nós colocamos. Òun ni eléré. Eléré. Àwọn tí wọ́n bá wà ní department eléré yẹn là ń pè ní eléré ọmọ. Essa pessoa que está nesse departamento que chama filho de eléré ọmọ. Lẹ́yìn èyí ni àwọn elémèrè. Depois é elémèrè. Lẹ́yìn èyí ni èmèrè. Depois é èmèrè. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ pápátá là ń pè ní ẹgbẹ́. Mas tudo chamando ẹgbẹ́. Àwọn ẹlòmíràn sì lè pè wọ́n ní ẹgbẹ́ ọ̀run. Tem algum que chama ẹgbẹ́ ọ̀run. Ṣùgbọ́n àwa tá a ti wà láyé, àwa ẹlẹgbẹ́ tá a wà láyé là ń pè ní ẹgbẹ́ ayé. A gente que vive na terra que chama ẹgbẹ́ ayé, que vive aqui na terra que chama ẹgbẹ́ ayé. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ wa tó wà lọ́run là ń pè ní ẹgbẹ́ ọ̀run. Mas nossa ẹgbẹ́ que mora no céu que chama ẹgbẹ́ ọ̀run. Àtẹgbẹ́ ọ̀run àtẹgbẹ́ ayé àpapọ̀ wọn là ń pè ní ẹgbẹ́. Então, ambos, ẹgbẹ́ que mora no céu, que mora na terra, que chama dois juntos, chama ẹgbẹ́. Lẹ́yìn tí a ti jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ yìí tó jẹ́ pé látọ̀run la ti jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ wa. Depois que você nasceu com ẹgbẹ́ junto, tí a bá wá délé ayé. Quando você chegar aqui na terra. So ohun tí a fi need àti pé ká initiate sínú ẹgbẹ́ ni pé ká lè tú àárín àwa àti ẹgbẹ́ wa ṣe, ká lè ní connection direct pẹ̀lú ẹgbẹ́ wa. Porque é importante que você iniciar, que você fazer aquela ligação entre você e seu ẹgbẹ́, por isso que você é importante que você iniciar. So tá bá ti wá initiate sínú ẹgbẹ́ yẹn, a ti wá pè àwọn ẹgbẹ́ wa wálé nìyẹn. Depois que você iniciar, agora você já conhece, agora que você já iniciar, que você vai chamar teu ẹgbẹ́, que ele vai conhecer você. So ẹgbẹ́ wa yá wálé, a lè ní àǹfààní láti máa bá sọ̀rọ̀ direct. Agora você vai ter privilégio para conversar com seu ẹgbẹ́ direto. Ohun tí a fẹ́ àti ohun tí a ò fẹ́. O que você está querendo é que você não quer também mais na sua vida. Nítorí pé tí a ò bá initiate sínú ẹgbẹ́ wa láti build connection wa pẹ̀lú wọn padà. Então, porque quando você não inicia no seu ẹgbẹ́, para você fazer aquela ligação entre você e seu ẹgbẹ́, ó ṣeéṣe ká má ní àǹfààní láti bá wọn sọ̀rọ̀ tàbí kí wọ́n má gbóhùn wa direct. Isso daí vai ser muita dificuldade para você não ouvir o que o ẹgbẹ́ está falando, ou ele não ouvir o que você está falando. Ẹgbẹ́ tó yàtọ̀ sí òrìṣà o. Ẹgbẹ́ é diferente, ẹgbẹ́ não é òrìṣà, como que a gente sempre fala. Àwọn tí wọ́n jẹ́ òrìṣà ni àwọn tó ń wá ilé ayé tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun tí wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n kú
tí iṣẹ́ wọn wá ń ṣe ń fọhùn síbẹ̀ ni wọ́n di òòṣà tàbí tí wọ́n díra padà dá nǹkan míì. Porque òrìṣà ele veio viver, eles são mensageiros de Deus. Depois que ele parte, que ele morrer, que ele foi embora, que a gente está lembrando ele até hoje. Esses aqui são òrìṣà. Mas ẹgbẹ́, a gente nasceu com ẹgbẹ́ junto. Nítorí pé ẹgbẹ́ a máa ń pè ní oní ìpín. A gente chama ẹgbẹ́ dono do seu destino, onípín. Tí ó yan ìpín fún wa wáyé. A gente escolhe nosso destino através da ẹgbẹ́. Ìpín tí ẹgbẹ́ dẹ̀ yàn fún èèyàn wá láti ọ̀run ni pé ẹgbẹ́ wa ló bá wa yan orí wa ní ìpín tí a yàn wáyé. Tem o ẹgbẹ́ que escolhe sua cabeça que é ìpín, que é ẹgbẹ́ que você nasceu com ele junto. Ẹgbẹ́ àti orí wọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ nítorí wọn ṣe òòṣà. Ẹgbẹ́ com orí não é òrìṣà. Eles estão trabalhando junto. Ẹgbẹ́ com orí, eles estão trabalhando junto. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa ń ṣe prógámù yìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Você que está compartilhando esse programa, esse vídeo, muito obrigado. Ẹ̀yin tí ẹ bá lè ní àǹfààní láti bá wa share fún èèyàn 10 tí ẹ bá ṣe èyí, ẹgbẹ́ ayé, ẹgbẹ́ ọ̀run, wọ́n á ṣe oore ńláńlá 10 tí ẹ ò lérò fún yín lẹ́nu ìní ìsí ọjọ́ mẹ́ta. Você que está compartilhando agora, que você tenta compartilhar por 10 pessoas. Aquele coisas que você nunca pensa na sua vida, aquela coisa que você está frequentando muitas vezes, aquela dificuldade, vai fazer 10 coisas na sua vida que você nunca pensa, que você não vai esquecer na sua vida. Que você compartilhar com 10 pessoas, vai fazer 10 coisas na sua vida que você nunca vai esquecer na sua vida. Ẹgbẹ́ yìí òun ló yan ìpín wa tó jẹ́ orí wa wá ilé ayé láti ọ̀run wa. Ẹgbẹ́ que escolheu nossa destino com cabeça junto, a gente nasceu com eles. Ẹgbẹ́ yìí sì tún máa ń tẹ̀lé wa wá sí ilé ayé láti pé kó lè wá máa monitor wa, kó lè máa guide wa, kó lè máa protect wa. Ẹgbẹ́ depois que nós nascemos, ele seguir a gente para que ele sempre cuida a gente, para que ele segura a gente, para que ele dá proteção para a gente. Lẹ́yìn èyí, ẹgbẹ́ yìí bó ṣe ń protect wa tó ń help wa tó ṣe gbogbo fún wa, ṣùgbọ́n a ò kà wọ́n sí nítorí pé a lè máa mọ̀ ra wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́gbẹ́. So nítorí ìkan yìí wọ́n ti lè máa bínú sí wa tàbí kán máa fà sẹ́yìn fún wa, kán máa ṣe àwọn nǹkan tó yẹ kán máa ṣe mọ́. Ìdí nìyí tá fi ní láti tó àárín àti àwa àti wọn ṣe là ń pè ní initiation. Depois que nós nascemos, como que você não percebe que ẹgbẹ́ vem junto com você na terra, na vida? Como que você não percebe? Quando ele está falando às vezes, ele está mandando alguma coisa para você, ou eles estão dando algum sinal. Como que você não percebe? Por isso que é bom, importante você iniciar na ẹgbẹ́ para colocar essa ligação. Vai colocar essa ligação entre você e ele, para você ouvir ele que ele está falando, para você começar a conversar com ele diretamente. Ṣé wá rí pé ó ṣe pàtàkì fún wa láti pé ká initiate. Por isso que é bom, muito importante para a gente iniciar em ẹgbẹ́. Lẹ́yìn tí a bá ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, a máa fi àyè fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ béèrè ìbéèrè tàbí ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn ìbéèrè, àwọn tí ò bá yé yín, ẹ lè máa kọ ìbéèrè yín sí orí platform yìí, a máa kà jáde, a sì máa dáhùn yín lóhùn. Depois que nós terminamos, você que tem alguma perguntas, pode mandar para cá, a gente vai passar a resposta para suas perguntas que vocês têm. So, tí a bá dẹ̀ máa initiate ẹgbẹ́ yìí, ó ní àwọn ohun tí a máa ń lò tá máa fi initiate ẹgbẹ́. Tem algumas coisas, tem material que a gente usa para fazer iniciação de ẹgbẹ́. Sempre tem material, sempre tem alguns material que a gente usa para fazer iniciação de ẹgbẹ́. A ti sọ nínú àwọn program wa tá a ti ṣe sẹ́yìn. Nós falamos sobre isso, a gente já falava sobre isso antes. Wípé ó ní inú omi ni gbogbo ẹgbẹ́ ti jáde wá, ó ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nínú omi kó tó di pé ẹgbẹ́ decide láti jáde kúrò nínú omi. Antigamente tudo ẹgbẹ́ eles vieram através do mar, mas depois que acontece uma coisa, tudo eles saem do mar, começa a localizar, começa a organizar, começa a localizar que esse daqui ele vai falar sobre isso. Nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ yìí máa wá jáde kúrò nínú omi. Depois que eles saíram do mar,
afẹ́fẹ́ ni wọ́n gbé wọn jáde láti inú omi. O vento que leva ele sai do mar. Nígbà tí wọ́n máa wá land, Depois que ele chega na terra, gbogbo wọn yẹn ni wọ́n cycle tí wọ́n land, ẹsẹ̀ òsì dẹ̀ ni wọ́n fi lélẹ̀. depois que ele chega na terra, eles vêm. Primeira coisa que toca no chão é pé esquerda deles. So nígbà tí wọ́n fò yẹn, àwọn kan decide láti dúró sínú afẹ́fẹ́. Quando eles estão voando, algum deles fica dentro do vento. Esse aqui chama afefe de ventos. Àwọn yẹn la pè ní ẹgbẹ́ afẹ́fẹ́. A gente chama isso aí, como chama? Ẹgbẹ́ do vento. Ẹgbẹ́ òfurufú. Ẹgbẹ́ de vento, ẹgbẹ́ que mora no céu. So nígbà tí wọ́n land yẹn tí wọ́n balẹ̀ pẹ̀lú tó ń fẹsẹ̀. Depois que eles chegaram na terra, níbi tí wọ́n land sí. Aonde eles ficam. So nǹkan kan hù jáde ńbẹ̀. Uma coisa, sabe, aonde eles chegaram naquela época, tem uma coisa que é bruto. Uma planta bruto, eles bruto, sabe, crescer bruto. Nǹkan tó hù jáde yẹn la pè ní ọ̀pá àtòrì. Aquela coisa que é bruto naquela época, quando eles chegaram lá, que chama ọ̀pá àtòrì. Àtòrì yẹn ni àwọn igun máa ń mú lọ́wọ́. Aquele àtòrì que egu segura na mão, que egu sempre usa, que ele segura na mão. Àtòrì yẹn la máa fi ń di ìṣàn igun. Aquela àtòrì que a gente usa para fazer ìṣàn egu, a gente usa para fazer ìṣàn de egungun, aquele àtòrì. Àtòrì yẹn náà la fi ń di ajagunà ẹgbẹ́. Aquela àtòrì também que a gente usa para fazer ajagunà de ẹgbẹ́, a gente usa aquele àtòrì. Ó lóye tí a máa ń lò tá a máa fi ń di ajagunà ẹgbẹ́. Tem algum numeração que a gente usa para fazer ajagunà ẹgbẹ́. So àwọn ẹgbẹ́ míì náà wá decide láti dúró sí ìdí àtòrì yẹn. Tem ẹgbẹ́ também que naquela época eles decidiram para ficar ao lado de plantação de àtòrì. Àwọn la ń pè ní ẹgbẹ́ àtòrì. Esse daqui a gente chama ẹgbẹ́ àtòrì até hoje. Lẹ́yìn yìí àwọn kan lọ sínú ìrókò, lọ sínú ọsàn àgbálùmọ̀, lọ sórí ìta. Depois algum deles foi lá morar dentro do Iroco, foi lá morar dentro da árvore das frutas, foi lá morar dentro de cruz lá da Ourita Meta. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀ lọ sí inú ọ̀gẹ̀dẹ̀. Aquela época algum deles foi lá morar dentro de árvore de banana, ọ̀gẹ̀dẹ̀. So bí wọ́n ṣe lọ káàkiri ni. Aquela época eles dividiram, sabe, para morar no todos os lugares. Àwọn kan náà sì dúró ti ajagunà àti ìyálòdì nínú òkun. Até hoje algum deles fica ao lado de ajagunà, ìyálòdì dentro do mar. Nínú wọn láti rí ẹgbẹ́ Malòkun. Esse daqui a gente chama ẹgbẹ́ Malòkun que mora dentro do mar. Nínú wọn láti rí ẹgbẹ́ ọmọ alájẹ tó ń gbé ní òkun. Esse daqui a gente vê ẹgbẹ́ de ọmọ alájẹ que mora dentro do mar. Nínú wọn láti rí ẹgbẹ́ Rèmírèké tó ń gbé ní òkun. Esse daqui a gente vê ẹgbẹ́ de Rèmírèké também que mora dentro do mar. Tó jẹ́ ẹgbẹ́ Dàda. Que ẹgbẹ́ de Dàda. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. Esse gbogbo ibi tí àwọn ẹgbẹ́ wọ̀nyí dé sí, orúkọ yẹn la fi ń pè wọ́n. Aonde esse ẹgbẹ́, aonde eles ficam naquela época, que a gente usa aquela nome de lugar para chamar eles. Òun ni a fi sọ pé àwọn ẹgbẹ́ ta ní, àwọn group ẹgbẹ́ ta ní yẹn wọ́n over 3,000. Por isso que a gente falou que do grupo de ẹgbẹ́ que nós temos mais 3,000. Irú ẹgbẹ́ Ògiri tí à ń wò yìí, ó ní ẹgbẹ́ tó wà nínú ẹ̀. Aquele parede que você está vendo agora, tem ẹgbẹ́ que mora dentro do parede. Àwọn ẹgbẹ́ yẹn la pè ní Àjàpàtì Mùmífìfì. A gente chama ele Àjàpàtì Mùmífìfì, ẹgbẹ́ que mora dentro do parede. Bí ẹgbẹ́ náà ṣe wà káàkiri. Assim que eles naquela época, eles chegaram, dividiram para morar em todos os lugares. Ṣùgbọ́n ohun tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lónìí ni bí a ṣe initiate ẹgbẹ́. Mas uma coisa que a gente está falando sobre hoje, a gente está falando sobre como que inicia ẹgbẹ́. Ẹ bá wa gbogbo àwọn bàbá lórìṣà àti ìyá lórìṣà tó yẹ kán gbọ́ ètò yìí tí wọ́n bá sí ní lórí ìlà, ẹ bá wa pè wọ́n, kẹ́ bá wa sọ pé ó yẹ kán wo ètò yìí. Por favor, é bom, a gente também estou falando, estou mandando você, chama todo mundo, todas as pessoas. A sua família que não está na linha, compartilhar, manda esse vídeo para que ele compartilhar, porque coisa que vocês vão ouvir hoje, cada um de vocês vai ouvir coisas boas, você vai assimilar e vai ser muito bom na sua vida. Torí a fẹ́ kọ́ gbogbo àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe initiate ẹgbẹ́. Porque a gente quer hoje, a gente quer ensinar como que iniciar, como fazer iniciação de ẹgbẹ́. Eu estou vendo Natália Braga aqui. Ela fala, tem alguma oração para fazer para nós proteger mais, conseguimos mais prosperidade?
Tem, eu vou explicar para você também. Tá chegando agora Everson Jean. Eu vou passar meu número para você de Everson. Eu tô com o mesmo número. Eu tô vendo também, Mãe Mari Danta. Ela tá falando, Mãe Mari, e já lo de. Tá falando saudade da gente, Mãe Mari Jago Júnior. Ok. Mãe Mari tava saudade de vocês, Mãe Mari, nós estamos com saudade também, mãe. Boa noite, como vocês estão? Yalo de que lá do bom. Yalo de Osasco. Yalo de Osasco. Yalo de Osasco. Wàá gbà mí lálejò ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ bọ́ sí. Semana que vem a gente não estamos em São Paulo. Ẹni tó bá ní ìbéèrè. Qualquer pessoa, esse ponto, que algum tem alguma pergunta, pode mandar pra gente. Ele também vai. Onde tem alguma oração para fazer, para nós, proteger mais. Conseguimos mais. Um cheio único até de cheio. Que é alinhado, aticando mais prosperidade. Kan lè ní ààbò àti pé kan ní kí àwọn làkàn kọ́nà bù sí. Quanto àárín àwọn àtẹgbẹ́ ìṣe ni. Então, Natália Braga, a gente tá falando, sua pergunta, ele tá falando, tem que fazer alinhamento, fazer alinhamento, sabe? Entre você e seu ẹgbẹ́. Esse daqui vai deixar você ter prosperidade na vida. Vai te dar muita proteção também. Tó bá ti initiate sí ẹgbẹ́. Depois você iniciar, tó ń tọ́jú ẹgbẹ́ dáadáa. você está cuidando, aluvando seu ẹgbẹ́. Sọ̀rọ̀ náà yẹn máa là. Vai abrir caminhão, você vai ter proteção, vai ter mais prosperidade também. So ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹlòmíì tó ṣe kí ẹni tó bá ní ìbéèrè kan máa béèrè wọn báyìí so kó tó di pé a tún tẹ̀síwájú. Paulo Dolfo, boa noite, meu irmão. Eu já vi. Então, Paulo, a gente vai chegar em São Paulo semana que vem. Nós estaremos em São Paulo semana que vem, meu irmão. Quando nós chegamos em São Paulo, eu vou te avisar, viu? Roja Buono. Acho que você escreveu, mas você fazer errado para escrever, mas eu vi que você está falando. Que nem ìyàtọ̀ láàrin ẹgbẹ́ emèrè, eléré, elémèrè. Não é emèrè, você escreve emèrè, elémèrè não. Emèrè, eléré, elémèrè. O ní kí ni ìyàtọ̀ láàrin emèrè, eléré, elémèrè. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ wípé ìyàtọ̀ ẹni tó béèrè ìbéèrè ọlọ́gbọ́n ló béèrè. Ele tá falando que você manda pergunta boa. Tí bá ṣe kó béèrè yẹn ni àbá máa rí dé àárín yẹn nítorí àwọn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ pọ̀. Como você fazer essa pergunta, a gente vai explicar como que você vai entender bem. Eléré òun ni àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ sọ. A gente vai falar sobre primeiro eléré. Àwọn tí wọ́n wà ní department eléré yẹn wọ́n jẹ́ àwọn emèrè tó jẹ́ alágbára emèrè. Pessoas que estão nesse departamento de eléré, eles são muito fortes de emèrè. Gbogbo wọn pápátá ni wọ́n jẹ́ alágbára alákíkanjú. Eles são muito fortes, é muito brabo, é muito forte. Lára wọn ni àbíkú ọmọ wà. Dentro desse grupo que tem abico, pessoas que são abicos. Tí àwọn ọmọ tí wọ́n wá tí àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń pa ìyá lẹ́kún. Esse tipo de criança sempre vem, sabe, para colocar, sabe, para colocar, como chama? Para colocar, como chama? Para colocar uma coisa ruim, para colocar infelicidade, para colocar tristeza na família. Essa criança sempre vem para colocar tristeza dentro da família. Lára sọ̀rí eléré yẹn ni wọ́n gbé inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ inú igi ìrókò oríta mẹ́ta. Esse ẹgbẹ́ eléré que chama dentro de que mora dentro de ìrókò, mas dentro de bananeira, eles moram na crucilara também. Àwọn náà ló ń gbé inú ọsàn àgbálùmọ̀. Eles que moram dentro de árvore de laranja. Eles chamam. Ibi tó bá lágbára ni wọ́n máa ń sábà. Eles sempre ficam dentro de lugar que muito forte, que lugar que são muito segredo. Àwọn ni wọn ò fẹ́ gbélé ayé ṣùgbọ́n tó bá lè gbélé ayé wọ́n máa jẹ́ olókìkí èèyàn. Eles sempre vêm para morrer, mas quando a gente sempre segura ele aqui na terra, ele sempre fica famoso, conhecido também no mundo. Àwọn ni wọ́n weekend jù ní gbogbo ilé. Eles são muito ruins, antes de merê. But wọn ò bad.
mas ele não são muito ruim, que a gente viu que como o comportamento dele não é ruim. Elémèrè ló tẹ̀lé wọn. Elémèrè que é segundo. Àwọn elémèrè yẹn wọ́n tún lágbára tẹ̀lé elérè. Elémèrè que tem outro cargo. Depois antes elémèrè que tem cargo. Elérè ló dájú jù. Elérè que mais ruins. Àwọn la máa ń pè ní èrè. A gente chama eles èrè. Tí a lè máa ń pè ní elérè ọmọ. A gente chama ele elérè ọmọ. Elémèrè ni ó tẹ̀lé wọn. Elémèrè é segundo. Elémèrè yìí ni àwọn ẹgbẹ́ tí ó ń gbé ojú òfurufú. Elémèrè é ẹgbẹ́ que mora dentro do céu, dentro do vento. Elémèrè ló ń gbé orí àkìtàn. Elémèrè mora em cima de lixão. Elémèrè dẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ àtòrì. Eles moram dentro de lado de Aturi também. Ẹgbẹ́ Pèrègún. Ele mora dentro de Pèrègún. Ẹgbẹ́ Ògiri. Ele mora no lado do parede. Àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ. Ṣùgbọ́n àwọn emèrè. Mas emèrè. Àwọn ni wọ́n ń gbé inú omi. Emèrè que mora dentro do mar, dentro da água, dentro do rio. Àwọn emèrè ló ní ojú àánú jù pátápátá. Eles são muito bons, emèrè. Àwọn tí wọ́n bá emèrè tó bá jẹ́ obìnrin, ọkọ tó bá ń fẹ́ tó bá ti lè mú inú ẹ̀dùn ó máa lówó alọ́lá. Quando emèrè é uma mulher, qualquer homem que está no lado de ela, você está cuidando ela bem, você vai ficar boa na vida, você vai ficar rico, você vai ter tudo a riqueza da vida, ela vai colocar na sua mão. Mas tem que você cuidar ela bem. Ẹni tí tó bá sì jẹ́ tẹ́bẹ̀rẹ̀ bá jẹ́ ọkùnrin, ìyàwó tó bá fẹ́ ó máa ní promotion. Quando emèrè também é homem, qualquer mulher que casar com ela também vai ficar boa na vida, vai ter riqueza, vai ficar boa na vida, vai viver bem na vida. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn nìyẹn. Esses daqui que são diferença entre emèrè, elémèrè, entre elérè, emèrè, elémèrè, emèrè. Ìyàtọ̀ tó wà láàrin wọn. Esses daqui são diferença. Ẹ bá wa yí share program yìí sí kó tó di pé a sọ bí wọ́n ṣe ń initiate gangan a fẹ́ kó àwọn èèyàn níṣẹ́ ni. Como que a gente vai falar como que iniciar no Ẹgbẹ́ Ọ̀run? A gente quer que você compartilhar esse vídeo hoje. A gente quer que você aprenda muita coisa importante na sua vida conosco. Ẹ share fún èèyàn 10. Manda por 10 pessoas. Kí ẹ lè rí orí 10 gbà lẹ́nu ìdí. Para você vai receber uma coisa boa, 10 coisas boas, aonde você estiver. Vamos. Daqui a pouco. Aqui no Brasil, olha a ligação desta. Vamos ver o Baigabi, né? Que nem como ela é em casa, né? Everson Jean Gonçalves manda um abraço, energia boa para Sucimeri Siqueira, Anderson Gonçalves é para mim, Everson Jean Gonçalves. Venha nos visitar. Irmão, vocês de onde? Onde vocês são? Eu quero que você fale o lugar que vocês são. Vocês são de São Paulo ou Rio de Janeiro? Que não sei. O já que bacana cano wan ka wa ki o wan state bo ni wa o state bo lo. Ok, ẹni tó béèrè nípa ẹgbẹ́ àbíkú yẹn. Bom. Ana Clement, você fala aqui no Brasil, ligar ẹgbẹ́ àbíkú, qual é a ligação desse de idades? Wọ́n ní kí ló wà láàrin ẹgbẹ́ àbíkú àti àbíkú. Ọ̀rọ̀ wọn yé mi. Ṣé rí ẹlẹgbẹ́ ọmọ náà ni àbíkú ọmọ. Ele tá falando, pessoa que tem ẹgbẹ́, ele também é que são àbíkú. Àwọn ni ìsọ̀rí elérè. Mas eles, a gente coloca ele na classificação de elérè. Àwọn àbíkú yìí ni wọ́n máa ń gbé inú ọ̀gẹ̀dẹ̀. Esse tipo de àbíkú, eles sempre moram dentro do bananeira, árvore de banana. Àwọn tí a wá ń pè ní àbíkú rèé.
a gente essa pessoa que nos chamamos àbíkú. Òun ni àwọn ọmọ tí a bá bí tí wọ́n padà àbíkú àgbà wà ó lè kú lọ́mọdé ó sì lè kú lágbà tá tún padà yà sí ọ̀dọ̀ ìyá tó bí. Àbíkú é criança que morreu de bebê ou que já cresceu antes de morrer, mas depois que eles morreram, eles voltam depois para a mesma família aonde eles já morreram. Irú ikú kankan ló lè pa àbíkú. Ele sempre morre no qualquer jeito. Ó lè ṣàìsàn kó kú. Às vezes ele fica doente, morre. Ó lè ní bóyá bí àrùn kankan kó kú. Às vezes vem, eles nasceram com uma doença bem forte, depois vai morrer. Ó lè wáyé ní táìmù tí ó yẹ kí ó tí wáyé kí ó dẹ̀ kán dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ operate ẹ̀ àjẹ́dọ̀ òde kó padà kú. Às vezes ele vem matura. Depois que vem matura, eles vão morrer antes de nascer. Ó lè máa dàgbà kó fúnra rẹ̀ para ẹ̀. Às vezes quando ele está crescendo, ele se matar. Ó sì lè dàgbà kí ó máa rìn lọ kí mọ́tò dédé pa tàbí kó ní accident tàbí kó ń shoot ẹ̀ tàbí kó náà bínú kó fìbọn pa àwọn èèyàn kó dẹ̀ tún para ẹ̀. Às vezes eles vieram para matar pessoas, depois eles se matar. Ṣùgbọ́n tó bá yá ó sì máa tún padà wáyé. Mas depois que ele morrer, eles vão voltar para a mesma família aonde eles tinham morrido. Ó lè padà wáyé lọ́dọ̀ bàbá àti ìyá rẹ̀. Sabe, como que ele sempre vem ao lado de pai ou mãe aonde ele já tinha morrido. Ó sì lè yà sí ọ̀dọ̀ màlẹ́bí wọn kankan tó jẹ́ família. Ou ele foi lá nascer com a mesma família de pai ou mãe dele. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn á fẹ́ recognize ẹ pé ó dà pé ẹni yìí tí ó ní ẹni tí ó kú ń gbà kan báyìí. Depois todo mundo vai começar a olhar para ele. Ele parece com fulano que morreu uma época. Depois todo mundo vai começar a olhar para ele. Ah, ele parece com fulano que morreu naquela época. Tàbí yálà ó ní accident tí apá ẹ̀ kán tàbí tí orí ẹ̀ fọ́ tàbí tí wọ́n gé lápá tàbí wọ́n gé lẹ́sẹ̀ àpẹẹrẹ á wà bí sign á wà. Mas quando ele nasceu, você vai ver sinal nele. Sinal, aquela marca que ele tenha antes de morrer, ou o lugar que ele fica, que ele se ferir antes de morrer. Você vai ver sinal quando ele voltar para a família. So àwọn là ń pè ní àbíkú. Esse aqui chama àbíkú. Ṣé kò sí ìbéèrè kan lè continue? Só um minuto. Além das frutas, bicho, tem alguma coisa a mais? Wọ́n lẹ́yìn èso àti ẹran tá máa ń pa wọ́n ṣe ní kàtà máa ń lò sí initiation ẹnìyẹn bẹ́ẹ̀ dùn ni. A ṣì ń bọ̀ wá síbi initiation. Ìfá dùn mí nínú ayé tòótọ́ fádáre àjẹtí bá fala sobre isso depois. Essa é a coisa de questão de iniciação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A sọ ipa a fẹ́ kọ́yàn bí wọ́n ṣe lè initiate lálẹ́. Hoje você vai aprender como que a gente fazer iniciar àbíkú, iniciação de àbíkú de ẹgbẹ́. A fẹ́ kí kẹ́ bá wa share program, a fẹ́ kí àwọn èèyàn pọ̀ tí wọ́n máa gbọ́ bí a ṣe initiate. A gente vai compartilhar esse vídeo para que o povo aprender como que iniciar de ẹgbẹ́. Achei que bom. Cristão de Madeira, Mafra. Mafra, sim. É isso, agora já lembrar para você, irmão, desculpe, irmão, de Mafra, né? Eu poder, qualquer coisa, irmão, eu falo com você depois. Vocês, irmão, eu falo. Então, Rosa e já beije, e fala lá, você tá bem, muito maravilhosa. Muito obrigado, você também muito maravilhosa, muito bom. Àwọn ìbejì ẹlẹgbẹ́ ọmọ náà ni ìbejì. Ele tá falando ìbejì também. Ele tá dentro de ẹgbẹ́ também. Ẹgbẹ́ oní ìbejì là ń pè wọ́n. A gente chama ele ẹgbẹ́ oní ìbejì, ẹgbẹ́ que é de ìbejì mesmo. Grupo kan náà nìyẹn. Esses são grupo. Ó ní irú èwo wo ní àwòrán ẹgbẹ́ ní. Àwòrán ẹgbẹ́. Irú èwo wo ní àwòrán ẹgbẹ́ ní. Ṣé àwọn àwòrán lè ní ẹgbẹ́ lè ní èèwọ̀ gẹ̀dẹ̀ ní? Irú àwọn èèwọ̀ ní ẹgbẹ́. Lákọ̀ọ́kọ́ náà gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè yín pé èèwọ̀ wo ni àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ní. Gbogbo ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ló ní èèwọ̀. Tudo pessoas
qui tem ẹgbẹ́, eles têm tabus. gbogbo àwọn tó dẹ̀ ní ẹgbẹ́ lọ́wọ́ tó ti initiate sínú ẹgbẹ́ gbogbo wọn náà ni wọ́n ní èèwọ̀. Tudo pessoa que já foi iniciado, eles também têm tabus. Tí a bá débẹ̀ a máa ṣàlàyé. Quando nós chegamos lá, a gente vai explicar passo a passo. Existe abico que morrer. Ẹ̀sùn ṣe àyìn sí létí. Existe abico que morrer velho. Isso se dá só cuidado certo com o seu ojúbọ de ẹgbẹ́. O ojúbọ de ẹgbẹ́ é o mesmo para Ana, eu não tô entendendo o que você está tentando perguntar aqui. Existe abico que morrer velho. Wọ́n ṣe àbíkú kan wà tó dàgbà kó tó kú ni. Mo ti sọ pé àbíkú àgbà wà. Ele tá falando que tem abico que morrer velho, sim. Àbíkú ọmọdé náà sì wà. Abico também que morrer quando ele é criança também tem. Isso dá só cuidado certo com o seu ojúbọ de ẹgbẹ́. O ojúbọ de ẹgbẹ́ é o mesmo para cultuar abico. Wọ́n ṣe ojúbọ ẹgbẹ́ yẹn ṣé wọ́n lè bọ àlùmọ́ ṣe abico ojúbọ ẹgbẹ́. So lẹ́yìn eléyìí ẹ jẹ́ ká continue program. Fún ẹni tó béèrè ìbéèrè yìí. Anna. Tí a bá initiate group ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan ẹ máa gbọ́ ní inú àlàyé tá a fẹ́ ṣe bí a ṣe lè initiate ẹgbẹ́. Àwọn tó bá jẹ́ ẹgbẹ́ àbíkú tó bá initiate wọn ó yàtọ̀ sí àwọn tí wọ́n jẹ́ group tí ò ń ṣe ẹgbẹ́ àbíkú. Como quando nós iniciamos, cada ẹgbẹ́ é diferente. Não é como que a gente vai iniciar a pessoa de, como chama, elere, sabe? Não é a mesma coisa que a gente vai iniciar de pessoa de elemere. Aí, não é como que a gente iniciar a pessoa de, como chama, emere. Como que a gente inicia cada deles é diferente. Não é a mesma coisa. Ibi tá ń lọ gan ládé yìí. Aonde está chegando, nós chegamos aonde está indo. Báwo gan ni ẹ ṣe fi fóònù lẹ. Báwo gan ni a ṣe lè initiate fún initiate èèyàn sí ẹgbẹ́? Como que a gente inicia a pessoa dentro de ẹgbẹ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n máa ń ṣe ọ̀pọ̀ àṣìṣe ní ibi tá a dé yìí. Tem muita pessoa que faz errado. Pàápàá ní ìlú tá a wà yìí. Até aqui no Brasil. Wọ́n kàn wí pé ṣebí kí a ti di nǹkan pọ̀ ká dẹ̀ ti gbé sí inú ìkòkò ẹgbẹ́ ti dé ni. Eles pensam, vamos cortar algum árvore, a gente alinha ele junto e coloca dentro de pote. Já tem ẹgbẹ́. Eléyìí máa ń ṣe àkóbá gan fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Essa coisa é muito perigoso para pessoas que eles fizeram. Tí a bá fẹ́ ṣe initiate èèyàn sínú ẹgbẹ́. Quando você quer iniciar a pessoa dentro de ẹgbẹ́. A máa ṣe ìwádìí inú ẹgbẹ́ tí ẹni yẹn wà. Tem que ver tipo de ẹgbẹ́ que aquelas pessoas ficam. Ní inú about bí over 3,000 group ẹgbẹ́ a máa ṣe ìwádìí irú ẹgbẹ́ wo gangan ni ẹni yìí wà. Dentro de 3.000 tipos de ẹgbẹ́, a gente vai fazer pesquisa. Vai ver tipo de ẹgbẹ́ que essa pessoa que você quer iniciar, tem que você ver tipo de ẹgbẹ́ que ele é. Tí a ò bá ṣe ìwádìí ẹgbẹ́ tẹ́ni yẹn wà. Quando você não vê tipo de ẹgbẹ́ que ele é, tí a bá kàn lọ initiate ẹni yẹn sínú ẹgbẹ́ kan, depois que você iniciar ele dentro de qualquer ẹgbẹ́, ìyẹn ni pé a ti yọ kúrò nínú ẹgbẹ́ tó wà a ti fi sínú ẹgbẹ́ mi. Você já tira ele dentro de ẹgbẹ́ que ele está, você está trocando a ẹgbẹ́ dele. Então, isso vai ser muito dificuldade por ele para viver na terra. Irú èyí sì lè ṣe àkóbá tó pọ̀ sínú ayé irú ẹgbẹ́. Isso vai colocar muito dificuldade na vida de aquela pessoa. Ó lè fa kí iṣẹ́ ẹnìyẹn ó dàrú. Não vai indo trabalho dele mais. Ó lè fa kó nítọ̀hún ya wèrè. Às vezes, tipo de pessoa assim, vai começar a falar sozinho, vai ficar enlouquecer. Ó lè fa kó nítọ̀hún paralyze. Às vezes, aquele pessoa vai ter paralisa. Ó sì lè fa kí onítọ̀hún ó kú. Às vezes, tipo de pessoa assim, que você não inicia no próprio ẹgbẹ́ que ele é, às vezes sempre vem a morte para aquelas pessoas. So, abájọ tí àwọn ẹlòmíín wá ní pé wọ́n initiate wọn sínú ẹgbẹ́ pé wọ́n kú. Por isso que a maioria de pessoas sempre fala, depois que fulano iniciar em ẹgbẹ́, ele morrer.
nítorí pé wọn ò ṣèwádìí ẹgbẹ́ tó wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n initiate ẹ̀. Que causa é monte dele é quando ele quer iniciar, quando ele foi iniciado, aquele pessoa que inicia ele não fazer pesquisa. Eles não veem tipo de ẹgbẹ́ que ele é antes que iniciar ele. For example, irú ẹni tí ó jẹ́ àti lè answer any question báyọ̀ nígbà tá a bá ṣe náà. Yàtọ̀ just like ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ìrókò tàbí ká sọ pé ọmọ ẹgbẹ́ inú omi emèrè inú omi tí instead of kí wọ́n connect ẹ̀ padà mọ́ àwọn ẹgbẹ́ nínú omi tí wọ́n wá connect ẹ̀ mọ́ àwọn ẹgbẹ́ inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹgbẹ́ tó burú ni so ẹgbẹ́ inú omi ẹgbẹ́ tó simple ni tó jẹ́ ẹgbẹ́ aláàánú so tí wọ́n bá wá lọ connect ẹni tó jẹ́ ẹgbẹ́ inú omi pẹ̀lú ẹgbẹ́ inú ọ̀gẹ̀dẹ̀ dandan ni ó lè fa ikú bá onítàn. Por exemplo, ele passa exemplo para mim. Então eu vou explicar para você vai entender bem. Às vezes, aquele pessoa, sabe, ẹgbẹ́ dele, ẹgbẹ́ que mora dentro do mar. Ẹgbẹ́ que mora dentro do mar, ẹgbẹ́ muito bom. Ẹgbẹ́ de riqueza. Você, mas quando foi iniciado, ele foi lá conectar ele com ẹgbẹ́ que mora dentro de bananeira. Que ẹgbẹ́ muito ruim, ẹgbẹ́ que não tá com dó de ninguém. Essa coisa, essa cristão, sabe, esse tipo de pessoa, daqui a algum ano, algum mês, vai morrer. Porque ele é ẹgbẹ́ que mora dentro do mar, foi conectado com ẹgbẹ́ que está morando dentro de árvore, ou dentro de bananeira. Então, esse vai causar morte para ele. Ìdí nìyí tí a fi ní láti kíyèsára. Isso que é bom que você faça pesquisa antes de você iniciar em ẹgbẹ́. Tí ó kàn ṣe pé just anybody lákàn máa initiate èèyàn. Não é qualquer, não deixa qualquer uma pessoa para se iniciar em ẹgbẹ́. Ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ń ṣe irú nǹkan báyìí ẹ nídìí àti kọ́ ẹ̀kọ́ kẹ́ ní ìmọ̀ dáadáa kẹ́ tó máa initiate èèyàn sí. Pessoas saber que estão fazendo isso, tem que você fazer pesquisa, tem que você aprender bem antes de você iniciar qualquer pessoa. Ó dàbí ẹni tí ó kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa kó nímọ̀ dáadáa nípa ọ̀rọ̀ Ifá tó ní pé òun tẹ̀yàn nífá tọ̀dọ̀ nífá náà ní láti gbóná mọ́ ẹni tó bá tẹ̀ nífá. Por exemplo, então, quando tem alguma pessoa que não sabe nada de Ifá, mas está iniciando pessoa de Ifá, esse tipo de pessoa daqui a pouco também vai passar vergonha. Ifá ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀. Porque tem que você aprender muita coisa dentro de Ifá também. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀. Aliás, ẹgbẹ́ também tem que você aprender muita coisa dentro de ẹgbẹ́ também. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé àtòrìn ni a fi ń di ajagunà. Como que ele fala que a gente usa àtòrìn para fazer ajagunà? Gbogbo department ẹgbẹ́ tó wà àti gbogbo group ẹgbẹ́ tó wà ajagunà àti ìyálòde ló ń ṣe òjò ẹgbẹ́. Tudo departamento que ẹgbẹ́ é ajagunà é ìyálòde que eles sempre ficam na frente para representante ẹgbẹ́. Àtòrìn yìí ó dẹ̀ ní láti jẹ́ àtòrìn tó wà ní òjò ẹgbẹ́. Esse tipo de àtòrìn eles que vão ficar na frente de ẹgbẹ́. Ìyẹn àtòrìn tí wọ́n gbìn tí wọ́n ti initiate ẹgbẹ́ sí ẹgbẹ́ àtòrìn yẹn tí wọ́n dẹ̀ fi aṣọ funfun ìwé tí wọ́n ti ń bọ ẹgbẹ́ ń bẹ̀ irú àwọn àtòrìn yẹn la máa ń lò láti fi di ajagunà. Esse tipo de àtòrìn que está usando, que já foi anos, que já foi plantando anos, lá que a gente corta àtòrìn para iniciar ẹgbẹ́ qualquer pessoa. A lè fin, a dẹ̀ lè má fin. Às vezes a gente fazer como segredo de ritual nele, às vezes não precisamos, às vezes não precisa. Then lẹ́yìn èyí àwọn ohun tí à ń dìpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ajagunà àwọn ohun tó pọ̀ ni. Depois, aquela coisa que nós juntamos junto, que são ajagunà, é muitas coisas. Oríṣi aṣọ bí ọ̀nà 16 ni ó wà lára wọn tí a dì papọ̀ sí inú ajagunà. A gente coloca 16 tipos de roupas. Tipo de roupas que a gente juntamos dentro de ajagunà. Tó dẹ̀ jẹ́ pé at least ó kéré jù nínú àwọn aṣọ yẹn á tó bí oríṣi 9 tí a ò lè rí ní orílẹ̀-èdè. Ele está falando até 9 tipos de roupas que a gente coloca dentro de ajagunà. A gente não vai achar aqui no Brasil. Tó jẹ́ pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti lè rí wọn. Esse tipo de roupa a gente vai achar só na Nigéria. Tí a bá dẹ̀ máa rí wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ọjà tí a ti lè rí irú àwọn aṣọ yìí. Quando a gente todo mundo quer comprar na Nigéria ou quer procurar na Nigéria também, tem um tipo de mercado público que a gente compra esse tipo de roupas.
ìgbà tí irú àwọn èèyàn tí wọn bá rí irú aṣọ yìí tí wọn kàn mú wọn bóyá bí aṣọ funfun aṣọ dúdú aṣọ pupa tó fi di Ajagunna fún èèyàn tó ní pé wọn gbé ẹgbẹ́ fún èèyàn ṣe rí pé irọ́ ló wà nídìí ẹ̀. Ele está falando então, quando a pessoa colocar opa vermelho, opa branco, o pano branco, pano vermelho, pano branco, pano preto, só colocar Ajagunna. Você entrega como uma pessoa está falando que você fazia bem, sabe, você está sabendo que você está fazendo coisa errada. Ó ní oyè ìlẹ̀kẹ̀ bí irú àwọn ìlẹ̀kẹ̀ yìí ó ní oyè type ìlẹ̀kẹ̀ tí ó máa ń wà ní. Ele fala tem tipo de tem tanto de tipo de ìlẹ̀kẹ̀ também, tipo de fio também que a gente coloca embaixo de Ajagunna. Ó ní oyè yẹ̀pẹ̀ ó ní oyè yẹ̀pẹ̀ lára àwọn department tí àwọn ẹgbẹ́ wà káàkiri tí a máa ń papọ̀ sínú Ajagunna. Tem muitas areias também que a gente faz pesquisa, a gente busca areias, não é só uma areias, a gente busca areias para junto com a Ajagunna. Iyẹ̀pẹ̀ yẹn ó lọ bí iyẹ̀pẹ̀ 16 tó jẹ́ different iyẹ̀pẹ̀. 16 tipos de areias que a gente junta para fazer Ajagunna. Èyí tó máa wá fi pé 16 yẹn ni pé iyẹ̀pẹ̀ òkun iyẹ̀pẹ̀ ọ̀sà ló máa wá kàn pẹ̀lú àwọn iyẹ̀pẹ̀ tó kù. Então a gente vai alinhar junto com 16 tipos de areias. A gente vai pegar esse aí vai ser o último, como chama? Areias do mar que vai ser o último. Ó ní oyè omi ní different oyè omi tí a máa ń papọ̀. Depois a gente vai juntar muito água. A gente vai buscar muito água, tanto lugar, a gente vai juntar essa água. Ó ní oyè ẹyọ owó ṣe ẹyọ owó ìdàbò owó ẹyọ. Ó ní oyè owó ẹyọ tí a máa fi tẹ́lẹ̀ Ajagunna yẹn kó tó di pa di gbogbo àwọn nǹkan tó kù lé. Tem muita bustos também que a gente vai juntar, colocar dentro de Ajagunna antes a gente fazer ẹgbẹ́. Ó ní oyè abẹ́rẹ́ needle, ó ní oyè abẹ́rẹ́ tí a máa fi sí ara kíní Ajagunna. Tem tanto agulhas também que a gente vai colocar embaixo de Ajagunna. Tem tanto agulha que a gente vai colocar dentro. Ó ní oyè ẹranko lára àwọn type of àwọn ẹranko, ó ní oyè tí a máa fi sínú Ajagunna. Tem algum também, tem algum como chama? Algum como chama? Couro de bichos. Algum couro de bichos que a gente vai cortar, colocar dentro de Ajagunna também. Ó ní oyè orógbó atare obì tí ó máa wà nínú Ajagunna. Tem orógbó atare obì juice também que a gente vai colocar no Ajagunna. Then ó wá ní oyè ewé tí a máa ń pè ní ewé ẹ̀rọ ẹgbẹ́ tí a máa fi ń wẹ Ajagunna. Tem tanto também, a gente coloca tantas folhas também, que a gente coisa de ewé que a gente coloca dentro de Ajagunna. Tem tantas folhas que a gente coloca junto. Ó tún ní oyè ewé tí a tún máa fi ń wẹ Ìyálóde tó tún yàtọ̀ sí èyí tá a fi ń wẹ Ajagunna. Tem alguma folha que a gente usa para fazer a chaîne Ìyálóde. Outro também que a gente usa para Ajagunna. Não é a mesma folha. Tem folha de Ìyálóde, tem folha de Ajagunna. Nínú ọjọ́ mẹ́ta la máa fi initiate èèyàn sínú ẹgbẹ́. A gente iniciação de ẹgbẹ́ é uma coisa de 3 dias. Ó ní oyè orin tí a máa ń kọ nígbà tí a bá ń wẹ Ajagunna àti Ìyálóde lọ́wọ́. Tem tipo de cantiga que nós cantamos quando a gente está fazendo a cheia de Ajagunna e Ìyálóde. Lẹ́yìn tí a bá ti yíya ọkọ ọ̀run òun ló léwu jù. Separação entre você, separação entre marido de céu ou mulher de céu, esse daqui são muito forte, que é mais forte de tudo. Nítorí àwọn ọkọ ọ̀run mìíràn wà tàbí ìyàwó ọ̀run mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n burú. Tem porque tem marido do céu ou mulher de céu que é muito ruim, que são muito ruins, que ninguém, pessoa que não tem capacidade, pessoa que não fica forte, não vai ter capacidade para enfrentar eles. Tí ẹni tó bá fẹ́ ṣe separation yẹn tí ò bá jẹ́ ẹni tó lágbára, ọkọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run yẹn lè kó sí inú ẹ̀ kó nítọ̀hún ya wèrè. Às vezes, uma pessoa que quer fazer separação de mulher de céu ou marido de céu, que ele não fica forte, que não seja uma pessoa forte, lá que ele vai enlouquecer, ele vai virar louco mesmo. Ó ní ọ̀rọ̀ tí onítọ̀hún máa kọ́kọ́ sọ kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pé ọkọ ọ̀run ẹnìyẹn kó tó di pé ó yà wọ́n. Lẹ́yìn yẹn ó ní ọ̀rọ̀ tó tún máa sọ kí ọkọ ọ̀run tàbí ìyàwó ọ̀run yẹn kó má bàa ṣe òun léṣe. Tem uma coisa que ele vai falar antes começa a separação
É depois que eles fazem a separação, tem uma coisa que eles vão que ele vai falar antes de fazer isso. ṣe wá rí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí pátápátá ló ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Vi que essa coisa tem que você aprender antes de fazer. lẹ́yìn tí wọ́n bá ti wá initiate èèyàn dandan ni kí onítọ̀hún kó máa tọ́jú ẹgbẹ́ rẹ̀ kó má jẹ́ kí ebi pa kó má jẹ́ kí ìyà jẹ. Depois que você for iniciado agora, tem que você louvar, cuida seu egbe, para não eles para que egbe não passa fome, sempre dá comida, sempre faz dá comida a louvar, cuida bem ele para que você também vive bem na vida. tá bá dẹ̀ tá bá initiate èèyàn táìmù tá bá ń di ẹrù ẹgbẹ́ lẹ́yìn tí a bá di ẹrù ẹgbẹ́ yìí tán lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó béèrè pé èso wà ń bẹ̀ sweet wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi àwọn nǹkan ló wà ń bẹ̀ lẹ́yìn tá a bá dì í tán a ní láti béèrè a ní láti fi obi béèrè pé ṣé etí odò tàbí inú odò ni kí agbé ẹgbẹ́ yìí lọ ni tàbí oríta tàbí ìdí ọ̀gẹ̀dẹ̀ tàbí ìdí igi àti bẹ́ẹ̀ 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 lọ. Depois que a gente terminar a iniciação, a gente vai juntar as frutas. Você que estava perguntando sobre a fruta. Tem fruta, que você diz, tem fruta, tem doce também. Então, depois que nós terminamos como chama, a iniciação, agora a gente vai perguntar aonde vai levar fruta. A gente tem que perguntar aonde vai levar fruta. Não é você levar em qualquer lugar. Tem que você perguntar aonde vai fruta depois. So ṣe wá rí pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni ó ní ètò àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Então tem que você ver, agora você está vendo que essa coisa tem que você aprender bem antes de fazer uma coisa que não dá para fazer. ẹni tí wọ́n bá ṣe nǹkan wọ̀nyí fún yín tó bá kàn sọ pé ẹ ti lẹ́gbẹ́ tàbí wọ́n ti initiate yín sínú ẹgbẹ́ dandan ni kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro dìde fún èrò níta. Quando você não passa por isso que não estava falando, tudo que a gente está falando agora, quando você não passou por isso, você não passa por isso. Alguém falou que já iniciar você, ele entregar uma coisa para você, tem que você saber hoje que ele está entregando coisa errada na sua mão. Àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ni mo fẹ́ kí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ bàbá lórìṣà àti ẹ̀yin ìyá lórìṣà tẹ́ bá fẹ́ initiate èèyàn sínú ẹgbẹ́ ẹ kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa nípa ẹ̀. Tẹ́ bá kọ́ ẹ̀kọ́ dáadáa àwọn tó bá kọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa àwọn nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe ẹgbẹ́ ní Nàìjíríà wọ́n lè máa bá yín kó wá kí ẹ máa rí lò tí ó kàn ṣe pé rubbish lè máa ṣe fún àwọn yìí. Ele está falando que você aqui baba lórìṣà, mamãe lórìṣà, antes de você iniciar uma pessoa na igreja, tem que você aprender bem. Tem que você aprender bem antes de você iniciar qualquer pessoa, porque coisa de igreja não é coisa de orixá. Então, coisa de igreja é muito difícil. Tem que você aprender antes de iniciar qualquer pessoa. Tem que você aprender, aliás, tem que você saber o que você está fazendo. Ẹ̀yin tí ẹ bá dẹ̀ fẹ́ initiate ẹgbẹ́ ẹ máa make sure pé ẹni tó kún ojú òṣùwọ̀n tó ní mọ̀ dáadáa so tí ó lè initiate yín sínú ẹgbẹ́. Você também que quer iniciar na igreja, tem que você ver que uma pessoa que quer iniciar você é uma pessoa que tem conhecimento, que tem mais conhecimento, não é qualquer uma pessoa. Porque quando você iniciar na igreja errado, muita coisa ruim vai começar a acontecer na sua vida. Sabe? Porque igreja é uma coisa difícil. Não é qualquer uma pessoa que mexe com igreja. Como que a gente fala, quando nós falamos, você nasceu com igreja, mas orixá, você nasceu para conhecer. Sabe? Então, não deixa nem qualquer uma pessoa mexer com seu destino. Porque como que a gente fala, igreja é seu destino, igreja é seu escolha. Então, quando uma pessoa faz errado com seu destino, você não tem nada a ver, você não vai viver bem na vida mais. Seu caminho, tudo vai começar a bloquear, eles vão bloquear com o seu caminho, sabe? Você não vai ter vida boa aqui na terra, não dentro do seu trabalho, ou dentro da sua família. Então, você vai começar a ver com muita dificuldade no seu caminho. Kí wá ṣe orílẹ̀-èdè nìkan ibùdó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n mọ̀ ń pa ẹgbẹ́. Ele está falando até na Nigéria, não é todo mundo que sabe como que chama ẹgbẹ́. Na Nigéria, não é todo mundo que sabe como que iniciar a ẹgbẹ́ também na Nigéria. Não é todo mundo que sabe disso. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń bá specialize lórí ẹgbẹ́ tí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹgbẹ́ tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ ni wọ́n gbé dání wọ́n máa ní ìmọ̀ ń pa ẹ̀. Mas quando uma pessoa sabe o que ele está fazendo, que ele especializar na ẹgbẹ́, tudo que ele está fazendo, então ele vai saber o que ele está fazendo, porque tudo é coisa de egbe, tem que você aprender bem antes de você começar a iniciar ou fazer coisa, ou você mexer com egbe.
ẹ̀rọ a máa ṣe kékeré nítorí ṣùgbọ́n èmi ni ìyá Ọ̀ṣun, èmi náà ni ìyá Ṣàngó, èmi náà ni ìyá Iyemọja, èmi náà ni ìyá Olúwẹ̀rí, èmi náà ni ìyá Èṣù, èmi náà ni ìyá Ògún, èmi náà ni ìyá Ẹgbẹ́ ẹwà very careful. Ele tá falando, uma pessoa que tá chamando aqui, eu sou de Oxum, eu sou de Ogum, eu sou de Iemanjá, eu sou de Xangô. Agora eu conheço Ẹgbẹ́, eu conheço tudo a coisa. Ele fala, você que chega perto daquela pessoa, tem você se cuida. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n bá specialize lórí Ṣàngó, òye Ṣàngó yé wọn dáadáa. Ele tá falando, uma pessoa que tem especificado no Xangô, ele vai aprender o que está fazendo sobre Xangô. Àwọn tó bá specialize lórí Ọ̀ṣun, òye Ọ̀ṣun ayé wọn dáadáa. Uma pessoa que se especializa no Oxum, ele vai falar, ele vai saber o que ele está fazendo sobre Oxum. Àwọn tó bá specialize lórí Ẹgbẹ́, òye Ẹgbẹ́ ayé wọn dáadáa torí ohun tí wọ́n máa fi gbogbo ìgbà wọn. Uma pessoa também que se especializa no Ẹgbẹ́, ele vai saber o que ele está fazendo, porque uma coisa que ele está fazendo, Ẹgbẹ́ agora já vira dia a dia por ele. Depois ele não vai falar que ele agora ele é uma coisa agora. Lẹ́ẹ̀kan sí ó ṣeéṣe ká sì ní àǹfààní àti béèrè ìbéèrè díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi dá yín lójú pé lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe wà yìí èmi tí mo jẹ́ ọba àṣà àgbáyé ọba ẹgbẹ́ àgbáyé mo wà ní orílẹ̀-èdè Brazil. Ele está falando agora que ele está falando com você, ele que é ọba rei de Ẹgbẹ́ no mundo, ele está no Brasil agora. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo wà ní ìlú Curitiba ní ìpínlẹ̀ Paraná. Agora ele está em Curitiba, no estado de Paraná. Ṣùgbọ́n ní agbára Ọlọ́run títí ọjọ́ Monday máa wà ní ìpínlẹ̀ São Paulo. Até segunda-feira nós estamos em São Paulo. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe máa tún dé ìpínlẹ̀ Rio kó tó di pé mo padà sí Nàìjíríà. A gente vai chegar no Rio também antes que ele voltar para Nigeria. Torí a ní ọdún ẹgbẹ́ àgbáyé ní on the 24 and 25 April ní Nàìjíríà. Porque vai ter anual festival de Ẹgbẹ́ na Nigeria. Mês que vem, abril, dia 24 a 25, vai ser sexto anual festival de Ẹgbẹ́, sexto, vai ser na Nigeria, dia 24 a 25 do abril. Ní ìparí oṣù kẹfà ni a máa wá ṣe National Ẹgbẹ́ Festival ti orílẹ̀-èdè Brazil bí. Depois ele vai voltar para cá, porque a gente vai fazer primeiro anual festa de Ẹgbẹ́, anual festival de Ẹgbẹ́. Vai ser no junho, mas depois a gente vai passar a data para você, vai ser no junho, que vai ser de primeiro no Brasil, vai ser no junho. Ìlú São Paulo náà la jẹ máa ti ṣe. A gente vai fazer essa festival lá em São Paulo, vai ser estado de São Paulo, lá em São Paulo que a gente vai fazer essa festival. Àwọn èèyàn máa wá láti Trinidad and Tobago, láti Amẹ́ríkà, láti Nàìjíríà àti Mexico àtàwọn bẹ́ẹ̀. Pessoal vai vir de todo lugar do mundo, Trinidad Tobago. Vai vir no Estados Unidos, pessoal vai vir da Europa, pessoal vai vir da África. Tudo vai vir junto para festejar conosco. Mo wá fi àsìkò yín bẹ̀ gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Brazil pé ẹ jẹ́ ká dìde festival tó ṣe máa pa gbogbo wa pọ̀ ní orílẹ̀-èdè Brazil rí gbogbo apápátá dẹ̀ ní ẹlẹgbẹ́ ọmọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde pápátá kí a jọ celebrate ẹgbẹ́ festival lórílẹ̀-èdè. Ele está dando conselho pra gente que ele quer que todo mundo vem para que Ẹgbẹ́ vem com esse Ẹgbẹ́. Aquela festival vai ser primeiro no Brasil. Primeiro anual festival de Ẹgbẹ́ no Brasil vai ser estado de São Paulo, vai ser mês de junho. Mas depois eu vou passar eu vou fazer dia por todo mundo, mas vai ser estado de São Paulo. Ohun tí mo tún máa fi kún díẹ̀ ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tíṣẹ́ wọn ò bá lọ déédé tàbí tí owó wọn ò bá lọ déédé tàbí tí àìsàn bá ń yọ wọn lẹ́nu wọn nígbàgbọ́ pé bóyá òrìṣà ló ń dààmú wọn. Ele está falando também, tem algumas pessoas quando seu trabalho não está vindo bem, não está indo bem, sabe? Ou você sempre fica doente todo dia, cai doente todo dia, sabe? Ou você nunca tem, seu casamento nunca dá certo, sabe? Ou qualquer lugar que você entra, ninguém gosta de você. A maioria pensa que é problema dele é orixá. Ele está falando, seu problema nunca foi orixá, não é orixá. Veja bem, fazer pesquisa bem, seu problema é Ẹgbẹ́. Porque quando você foi lá, procura babalago, que ele passar é bom, fazer muita coisa em você, nunca vai dar nada de certo lá. Até vai complicar mais, vai complicar sua vida mais. Porque Ẹgbẹ́, você nasceu com Ẹgbẹ́, orixá, você nasceu para conhecer. Então, tem muita coisa que orixá não resolve.
qualquer coisa lá no Diegbe, Orisha, não vai ter capacidade para resolver isso. Diegbe é Orisha. Porque Orisha, eles vivem caminhando com você, mas Egbe, você nasceu com ele junto, já vem com seu destino, já é seu escolha. Ó lè jẹ́ pọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ ti sọ so ṣùgbọ́n èyí tí mo kàn máa fi ṣe àfikún ni pé tí a bá ti rí àwọn oríṣiríṣi ìyípadà yìí kí a máa dá ifá lọ́dọ̀ àwọn tó bá mọ̀ ń pa ifá tá a bá dá ifá ẹni tó bá ní experience dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ìṣòro tá à ń dojúkọ ẹgbẹ́ ni so tá a bá ti wá dáfá tá a bá ti wá rí pé ẹgbẹ́ ni tàbí tá a bá ti ṣe àwọn ẹbọ tí ò bá lọ ká gbà pé ẹgbẹ́ ni ká tètè lọ sáré bá ẹgbẹ́ wa. Ele está falando então, quando você está passando essa dificuldade que a gente está falando, quando você está passando isso, veja bem, você procura casa de babalawo que sabe jogar Ifá, que sabe coisa boa de Ifá, ele vai ver dentro de Ifá que Ẹgbẹ́ é seu problema. Como que a gente sempre fala, sabe? Ẹgbẹ́ onípín dono seu destino, mas Ifá ẹlẹ́rìí ìpín, Ifá é testemunho de seu destino. Ẹgbẹ́ onípín dono de seu destino, mas Ifá ẹlẹ́rìí ìpín, Ifá é testemunho de seu destino. Então Ifá vai vir tudo que você coisa que você está passando é uma coisa de Ẹgbẹ́. Mo nígbàgbọ́ pé ibùdó tí ó bá jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́yẹ tí a pè ní àwọn ìyá mi òṣòrògà tó bá pé àwọn gan-an ń dààmú èèyàn tá a bá sábà ẹgbẹ́ wa á gbà wá lọ́wọ́ wọn. Ele está falando até quando você tem dificuldade, sabe, contra a pessoa de Yami, ẹlẹ́yẹ. Quando você tem dificuldade, quando eles estão passando dificuldade no seu caminho, que você cuida bem seu Ẹgbẹ́, você louvar bem seu Ẹgbẹ́, até eles vão tirar você dentro da mão de Yami, porque os dois, eles trabalham junto. Ẹ jẹ́ ká ṣèwádìí ara wa. Sempre fazer pesquisa da sua vida. Tí a bá ṣèwádìí ara wa, a lè mọ̀ ọ̀nà tó yẹ ká tọ̀. Quando você fazer pesquisa boa da sua vida, você fazer pesquisa boa, você vai saber aonde vai seguir. Ẹ jẹ́ ká wo ìbéèrè bí 2 sí 3 ká tó mú ètò yìí wá sí ìdáná. A gente vai ver 2 ou 3 perguntas aqui, eu vou ver. Tó wá jẹ́ ìbéèrè gbogbo mi. Wọ́n ṣe ẹgbẹ́ ọ̀run máa ń wá láti ojú oorun. Wọ́n máa ń ẹgbẹ́ láti ojú oorun. Ṣé ká sáré yìí ń bọ̀? Ẹ sáré. Ìrìnàjò tó ní ìdáhùn. Tó bá jẹ́ pé ìyẹn nìkan ìbéèrè tó ní ìdáhùn. Ó yẹ wá béèrè. Ifá dùn ní ayé tó ọ̀rọ̀ fadari ẹgbẹ́ ọ̀run vẹ́ mọ́tò ẹ̀sọ́yọ́ wọ́n ṣe ẹgbẹ́ máa ń wá látọjú oorun. Ẹgbẹ́ fún mi sẹ́ ìbéèrè yín yìí pé ṣé ẹgbẹ́ máa ń wá látọjú oorun. Essa pergunta que você faz que ẹgbẹ́ vem de sonho. Ẹgbẹ́ dandan ni ẹgbẹ́ yín láti wá visit yín lójú oorun. Tem que ser o ẹgbẹ́ visitar você no sonho. Ẹgbẹ́ dẹ̀ lè visit yín ní live. Ẹgbẹ́ também dá para visitar você ao vivo, na sua frente. Ẹ lè rí ẹgbẹ́ yín lójúkojú. Você tem lugar que você vai chegar, você vai começar a ver seu ẹgbẹ́ na sua frente. Ẹ dẹ̀ lè rí lójú àlá. Às vezes você vê eles também no sonho. Bẹ́ẹ̀ ni ọkọ ọ̀run yín lè wá, ìyàwó ọ̀run yín sì lè wá, àwọn ọmọ ọ̀run yín náà sì lè wá. Às vezes seu marido do céu, ou sua mulher do céu, ou seu filho do céu, sempre vai vir para mostrar para você, você vai ver ele na sua frente. Ó dẹ̀ pé ibi tí a máa fi tòyí rọ̀ sí lónìí ni. Hoje a gente vai terminar esse message kan náà tí kì í ṣe pé. Wọ́n ní ọjọ́ wo la máa ń ṣe ẹgbẹ́ ìdásọ́ ọjọ́ mẹ́ta ni. Wọ́n ní Rosa ìyá ìbejì ìfalọ́lá ela falou que ela compartilhou com 35 pessoas. Muito obrigado. Achei para você sempre. Você vai viver bem na terra. A Ẹgbẹ́ vai fazer muita coisa boa na sua vida. União Shia pelo 135. Rosa já Ẹgbẹ́. Ana está perguntando de novo. Quantos dias dura o ọjọ́ wo la fi nesse Ẹgbẹ́? Ọjọ́ wo? Tàbí ọjọ́ mẹ́ta náà ni. Ana, a gente inicia 3 dias.
iniciação de EGBE é 3 dias, sabe? Por exemplo, quando você começa sábado, domingo, segunda-feira já termina, é 3 dias. Iniciação de EGBE é 3 dias. Ah, não. Galeu, é com o Jomito. A dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa share ètò tòní. Muito obrigado para vocês que compartilhar esse vídeo. Muito obrigado. Pàápàá ìyá tó bá wa share fún èèyàn 30 plus yẹn. Ele está falando com você, Rosa, que muito obrigado. Você fala que você falou que você compartilhar por 35 pessoas. Mo wá ṣe ládùúrà pé ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run àpọ̀jọjọ wọ̀lú ó yeye bí iṣu ó pẹ̀ pọ̀ bí ìrùpẹ̀lẹ̀ àkíkà sẹ́gẹ̀. Ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run wọn á ṣe yín lórí tẹ́ ò ní lè lérò. Ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run vai te ajudar, vai te abençoar, viu? Rosa. Gbogbo ọ̀nà tí ẹ ò lérò pé ẹ lè gbà láti rí oore gbà ní ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run ni wọ́n á gbà ṣe yín lórí. Tudo lugar que você nunca colocar óleo, que você vai receber coisa boa. Aquele lugar vai começar a abrir para você hoje, Rosa. Você vai ficar boa na vida. Sempre vai ficar boa. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá share ètò yìí nígbà tá à ń ṣe yìí àti ẹ̀yin tẹ́ tún share láfta tá tún parí ètò gbogbo yín pápátá ni ẹgbẹ́ máa parapọ̀ ṣe lóore. Tudo você que está compartilhando agora, ou que vocês que vão compartilhar depois, o EGBE vai começar a te abençoar, vai fazer coisas boas na sua vida. Níbí ni a máa fi ètò yìí rọ̀ sí lónìí. Nós vamos terminar aqui. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá sì ní ìbéèrè ẹ lè máa send ìbéèrè yín sí abẹ́ comment lábẹ́ program yìí tàbí kí ẹ send ìbéèrè yín sí orí àwọn phone number tá a máa pè. Você que tem as perguntas, pode mandar pra gente. Manda pra mim, manda pro Cabeça, manda sua pergunta, a gente vai responder suas perguntas. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ wo lára àwọn ètò tá a ti ṣe sẹ́yìn ẹ lè lọ sí orí YouTube type World Ẹgbẹ́ Festival ó máa gbé àwọn program tá a ti ṣe sẹ́yìn wá. Vocês que quer assistir os vídeos que a gente nós já fizemos, colocar no YouTube World Ẹgbẹ́ Festival. Você vai ver tudo o vídeo que nós colocamos lá. Then ìwé tí tó sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tí a ní láti at least tí a máa fi ní bí almost bí 200 episode ní àwọn tí a ti ṣe inú ẹgbẹ́ ìwé yẹn máa jáde láìpẹ́. Daqui a pouco a gente vai lançar nosso livro, viu? Vai chegar aí, viu? A gente vai lançar nosso livro que vai falar sobre Ẹgbẹ́ do mundo. Aquele livro daqui a pouco vai sair. Tí a dẹ̀ jáde ní almost be 4 languages. Vai sair no 4 línguas. English, Inglês, Português, France àti Spanish. Vai sair em inglês, português, francês, espanhol. Vai sair 4 línguas. So ni ìwé yẹn máa bá jáde. Esse livro vai sair em 4 línguas. Ó dẹ̀ máa wà káàkiri gbogbo àgbáyé. Vai ficar no mundo inteiro. So gbogbo àwọn tí wọ́n ń kọ àwọn oríṣiríṣi ìwé a lè rí àwọn kọ̀ọ̀kan kà ní ìlú tí mo wà ń bí yìí tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú ẹgbẹ́. Ele já viu muito livro, muito apostila, que está falando sobre Ẹgbẹ́, que não tem nada a ver com Ẹgbẹ́, que eles colocam na apostila, ou livro que eles colocam. Kí ẹgbẹ́ ó ràn wá lọ́wọ́. Ẹgbẹ́ vai ajudar a gente. Ìwé náà ò ní pẹ́ jáde. Daqui a pouco vai sair esse livro. A ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí. A gente tá trabalhando em cima disso. Tí ẹ bá fẹ́ kí ni ẹ máa ń play náà game àbí tàbí kí náà Jogar. No tó máa sọ pé àwọn bá fẹ́ play game. Jogar. Ṣé jọ́gà ni àpẹlẹ́dì? Okay. So tí ẹ bá fẹ́ gba àmọ̀ràn tàbí tí ẹ fẹ́ dá ifá níbi mo ṣe wà ní orílẹ̀-èdè Brazil bí ẹ lè pe nọ́mbà coordinator mi ní orílẹ̀-èdè Brazil ó yẹ pé o. Então, ele fala, quando que você quer jogar, você quer vencer o Ẹgbẹ́, ou você quer saber uma coisa sobre Ẹgbẹ́, ou você quer ter mais conhecimento, ou você quer ter mais entendimento sobre Ẹgbẹ́, sabe? Manda suas perguntas para mim. Manda suas dívidas. Eu vou passar meu telefone agora. 041 999 41 6517. 041
999 41 6517. Eu sou ààrẹ ọba ẹgbẹ́ do Brasil. Fún ẹ̀yin tí ẹ ò sí ní orílẹ̀-èdè Brazil tí ẹ ń gbọ́ mi lọ́wọ́ báyìí. Você que mora no outro país, Tí ẹ fẹ́ ìmọ̀ràn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tàbí ẹ fẹ́ ṣe ìwádìí kan. que você que quer fazer só pesquisa, quer saber coisas sobre ẹgbẹ́. Ẹ lè bá ọba àṣà ọba ẹgbẹ́ àgbáyé sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Você tem que falar com ọba àṣà, rede ẹgbẹ́ do cultural do mundo. Lórí WhatsApp nìkan nítorí ẹ lè pe nọ́mbà yẹn kó máa lọ. Em cima de WhatsApp, só de cima de WhatsApp dele. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp ní àǹfààní àdìbà. Você falar com ele no WhatsApp, dá para você falar com Òun ele. ní +234 234 80 80 33 33 70 60 26 26 25 25 +234 mais 234 80 80 33 33 70 60 26 26 25. 25. Ẹgbẹ́ ayé ẹgbẹ́ ọ̀run adúró ti gbogbo wa. Ẹgbẹ́ vai te cuidar, a gente vai ficar no lado da gente sempre. Ọdún ẹgbẹ́ àgbáyé tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tá a fẹ́ ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí gbogbo wa pápátá òun ni ẹgbẹ́ máa gbé wa. Ẹgbẹ́ vai te sempre ajudar a gente. Essa fiesta anual de ẹgbẹ́, primeiro que a gente vai fazer no Brasil, ẹgbẹ́ vai te ajudar a gente com isso. Muso, ereu. Muso, ereu. Muso, ereu. Ó tún di ní ọjọ́ mẹ́jọ àpẹ tó ń pàdé wa lórí ètò mìíràn. Ọwọ́ mi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá o, ọmọ ni ó fi gbé àrán olódòdó, ọmọ ni ó fi pọ́n o. Ọwọ́ mi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá o, ọmọ ni ó fi gbé àrán olódòdó, ọmọ mi ó fi pọ́n o. Ire o. Èmi yóò wá ọ̀pẹ má ti gbé èmi fi ètò ní ìlú ọ̀pẹ. Sọ̀rọ̀ sí ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe tí ẹ fi ṣí àì. Mo ṣí àì. So nǹkan tí mo mí pé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa hẹ́ǹdì ẹ̀ báyìí ká ṣí àì. Ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa hẹ́ǹdì ẹ̀ báyìí. Ó yẹ sí. Ayé sí. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló máa ń